Boa noite, professor. A gente veio aqui entregar o trabalho de hermenêutica do segundo bimestre e nós vamos falar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Nós teremos a introdução com Vinícius, a aplicabilidade das normas com o João, que é Ludwig, e o caso, à luz da matéria, que será dado por mim e pelo Marcelo. O grupo é composto por 5 integrantes, que sou eu, Rafaela Cota, Marcelo Fassarella, Vinícius Dadalto, Vitor e João Ludwig ou Ludwig? Não sei como pronunciar o nome dele, perdão. E é isso, vamos começar o vídeo com as características das normas constitucionais. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre as características das normas constitucionais, né? A primeira característica é a superioridade, porque as normas constitucionais elas são consideradas superiores em relação às demais normas, né? As normas constitucionais elas servem como um parâmetro de validade para as demais normas, porque elas estão em conformidade com a Constituição. Então, todas as demais normas elas têm que estar conforme a Constituição para elas serem consideradas válidas. É válido a gente relembrar também que, para você alterar uma norma constitucional, é muito mais difícil do que você alterar uma norma qualquer, porque a norma constitucional está diretamente ligada à Constituição. É válido também a gente relembrar que as normas constitucionais elas possuem uma abertura semântica e uma baixa densidade normativa. O que seria isso? Bom, a Constituição ela foi criada para ela perpetuar durante muito tempo. Então, a gente teria que se utilizar de expressões um pouco mais abertas, para que a gente evite ter que mudar as normas constitucionais o tempo inteiro. Então, se a gente colocar uma expressão que ela é, como eu posso dizer, aberta, evita que a gente mude assim a norma o tempo inteiro e faça apenas uma mutação constitucional, que é mudar o sentido da norma sem alterar o texto. Bom, é válido a gente relembrar também que por a gente se utilizar de expressões muito vagas ou amplas e muitas vezes também que possuem uma abertura semântica muito ampla, né? É válido a gente lembrar que a Constituição ela não veio para regulamentar tudo, né? Muitas vezes ela deixa para o legislador poder regulamentar isso. Então, as leis infraconstitucionais, elas vêm justamente para poder regulamentar isso, colocar um limite, talvez um máximo de alguns critérios. No mesmo sentido que o Vinícius falou, Kelsen estabeleceu a hierarquia das normas através da pirâmide normativa, a qual ele colocou a Constituição Federal no topo da pirâmide e as demais leis subdivididas em níveis hierárquicos. Isso porque é preciso de uma norma superior, uma lei maior, para decidir eventuais conflitos normativos que surgem através de leis que versam sobre o mesmo tema. Assim, as leis federais, estaduais e demais atos normativos, seja primários ou secundários, devem obediência à Constituição. A Constituição é ela que impõe os preceitos para as demais normas. Além de ordenamento jurídico ter adotado esse princípio da supremacia da Constituição, Kelsen ainda fez uma distinção entre as normas superiores, que é a Constituição Federal com as leis primárias, que foram aquelas estabelecidas pelo Constituinte de 88, as emendas constituições, que foram as leis derivadas através do tempo, sejam para alterar uma outra lei ou para inovar, e os tratados internacionais recepcionados pela Constituição com caráter de emenda. Além disso, Kelsen ainda fez uma distinção entre essas três leis que são leis maiores e são constitucionais. As leis primárias, as originárias, são superiores às emendas à Constituição, que por sua vez é superior aos tratados internacionais. A aplicabilidade das normas constitucionais é um tema bastante recorrente na sociedade e muito fundamental. E de forma breve, o mencionado tema ele trata acerca do alcance e da real capacidade do texto normativo em produzir os seus efeitos concretos.
Portanto, dentro do tema, então, eu vou estar fazendo um destaque à eficácia das leis, pois são inúmeras as normas que norteiam a Carta Magna, e cada uma se enquadra dentro de um determinado grupo, visto que tem normas como, por exemplo, que possuem todos os elementos necessários para a aplicação de seus efeitos, então não necessitam de uma atuação positiva por parte do Estado, e tem aquelas que necessitam de uma atuação positiva por parte do Estado, pois ela não possui todos os elementos necessários para a aplicação de seus efeitos. Como dito, eu vou estar falando sobre a eficácia das leis. Essa se subdivide em 3 tópicos: norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. No que tange às normas de eficácia plena, o suporte fático delas possui todos os elementos necessários para a produção de seus efeitos, então ela não necessita de uma regulamentação, pois o próprio comando já alcança o que o legislador constitucional objetivava. E cabe ressaltar que, de acordo com Rui Barbosa, no que se refere a normas autoaplicáveis, abre aspas, quando completas no que determina, lhe é supérfluo o auxílio supletivo da lei, para exprimir tudo o que intenta e realiza tudo o que exprime, fecha aspas. Agora, então, de acordo com as normas de eficácia contida, a mesma não se difere muito das normas de eficácia plena, visto que ambas possuem todos os elementos necessários para a aplicação de seus efeitos, para a aplicação imediata delas. Mas a diferença entre elas se encontra no fator de que as normas de eficácia contida podem ter os seus efeitos contidos por uma legislação futura, ou seja, o legislador constitucional abriu uma brecha, abriu uma possibilidade para que o legislador infraconstitucional restrinja a sua abrangência. Então, ela possui todos os elementos necessários para aplicar os seus efeitos concretos, mas, ao mesmo tempo, o legislador constitucional abre uma possibilidade para que um legislador infraconstitucional, uma legislação futura, restrinja os seus efeitos, restrinja a sua abrangência. E, por fim, no que tange às normas de eficácia limitada, ela já é diferente das outras normas, pois ela não possui todos os elementos necessários para a produção de seus efeitos. São normas que necessitam de uma integração normativa por parte do legislador ordinário. Ela necessita de uma regulamentação infraconstitucional para a produção de seus efeitos. E agora, eu e Rafa, a gente vai pegar um caso que já está contido dentro da própria Constituição e a gente vai trazer ele à luz da matéria, a gente vai explicar um pouco do que ele tem a ver e como ele se enquadra. Então, a gente vai usar como exemplo o inciso 13, que está contido dentro da Constituição Federal, que diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui ele já apresenta o seguinte, que ele precisa, né, para que as pessoas possam ter livre exercício de qualquer trabalho, ele precisa de uma lei para estabelecer os limites de cada profissão. Senão, só por esse inciso, seria como se fosse liberado para que qualquer pessoa exercesse qualquer profissão sem que antes fosse feito, sim, uma separação. Então, ele já estabelece ali que precisa de uma lei infraconstitucional que se estabeleça as restrições, limites e o que se é necessário para que você possa exercer uma profissão. Portanto, esse caso ele se encaixa na eficácia contida da norma, que, como o Marcelo falou, precisa de uma lei infraconstitucional para poder dar vigência completa nessa norma. Eu vou dar um exemplo aqui de um estudante de Direito em comparação a um estudante de Odontologia. Os dois fazem vestibular, que é caracterizado para poder entrar no seu curso, mas a diferença é que, vamos botar, um estudante de Direito, ele não está livre para advogar de maneira plena se ele não passar na prova da ordem, que é conhecida como OAB. Que para isso você precisa ter uma carteira, você precisa advogar durante 3 anos, caso você queira ingressar em concurso público para ser delegado, entre outras coisas, já que é diferente de um estudante de odontologia que faz o vestibular e durante o período que ele estiver exercendo o curso, o diploma dele no final, se ele garantir o diploma que vai ser, como é que eu posso explicar? O meio de passagem, a autorização que ele tem para poder exercer aquela profissão dele. Ou seja,
Por mais que todas as pessoas, todo cidadão seja livre para exercer qualquer tipo de trabalho ou profissão, cada trabalho e profissão ele tem uma demanda específica que vai ser redigida dentro de uma lei específica para cada caso. Então, por exemplo, uma pessoa ela não pode um dia virar e dizer sou médico, ela precisa passar pela prova, ela precisa passar por todo o período de faculdade, essa pessoa tem que ser considerada apta para isso. Então não é assim um passo, não é facultativo você virar e dizer assim sou e você vai ser. Você tem que passar por um processo que está previsto em lei. Como, por exemplo, uma franqueada, tipo a Cacau Show, precisa abrir CNPJ, entrar com processo para poder ser liberada a franquia, entre outras coisas. Ou seja, mesmo para aquela pessoa que quer abrir um negócio, ela também precisa passar pela regulamentação para que esse negócio seja liberado. Não é apenas querer, tem todo um procedimento legal para isso. Precisa passar pela execução fiscal também, entre outras coisas. Ou seja, essa norma, ela por si só, sozinha, ela tem uma eficácia limitada, já que ela precisa de outras para que ela se torne realmente completa e tenha todo o procedimento feito, padronizado e certinho para que não haja brecha ou falta na lei. Corrigindo o Marcelo, essa norma tem uma eficácia contínua, não limitada, pois essa norma ela é capaz de produzir todos os seus efeitos e entrar em vigor, só que ela no futuro pode ser restringida por algum órgão infraconstitucional ou algum legislador No infraconstitucional. mais, eu de perdão, foi só um erro de confusão com a palavra, mas é que realmente, no caso da norma que a gente está usando como exemplo, né, no caso o inciso 13º do artigo 5º, é mais para exemplificar que ela tem uma restrição, né, porque ela em si, com a eficácia dela, ela já vai dizer que toda pessoa pode ter qualquer profissão, né, já que elas são livres para que tenham. Mas a restrição dela vem depois dizendo que para que cada profissão existe um procedimento legal que você tem que seguir para poder realmente exercer a profissão de fato. É como se fosse uma lei que engloba tudo, só que ela tem leis menores para poder explicar a fundo como que essa lei principal Vai ser aplicado. funciona, vai ser aplicada. Professor, então acabamos o vídeo por aqui. Desculpa vários cortes, mas é porque a gente deu uma embolada. Desculpa a confusão do nome que foi... Mas eu espero que você entenda, porque a gente ainda está aprendendo a matéria. E eu queria agradecer esse período que o senhor ficou com a gente também, né, Marcelo? Foi muito bom, foi assim, foi um ótimo professor, foi uma ótima matéria, foi muito legal. E eu espero que esteja tudo certinho no trabalho, que não tenha nenhum erro gritante, pelo menos. E se tiver algum erro, por favor, nos corrija, porque a gente é aluno, a gente está aqui para aprender e para errar. E é isso, obrigada.